Olá, meu nome é Rodrigo e sejam bem-vindos ao meu canal. Se você for novo por aqui, eu espero que esse seja o primeiro de muitos encontros nossos e convido você a se inscrever e ativar o sininho para não perder nada que for lançado no canal. E se você já for um inscrito, meus mais sinceros agradecimentos por estar aqui acompanhando novamente. Você é muito foda! E o capítulo 1086 de One Piece segue os eventos do Reverie com um ar de consequência e o Oda apostou em focar nesses pontos sutis, deixar algum clima de dúvida no ar, mas também permitiu com que a gente tivesse margem para pegar algumas informações que iremos discutir nesse vídeo. O capítulo começa com pertencentes do governo de Alabasta, como o Pel, procurando por Vivi e o Rei Cobra. Em contraste a isso, vemos a Vivi na fuga com o Apple, e a Vivi começou uma série de questionamentos que fez com que o Apple tivesse que mentir, desconversar um pouco para, obviamente, não aumentar a aflição da princesa, porque ele não teria notícias boas para dar. Há também um pequeno diálogo do Apple com o Morgans. O Apple queria trocar de navio, mas em troca ele teria que dar um furo de reportagem que a gente sabe o que é e sabe que isso abalaria a população. No entanto, vai contra o que teorizei no vídeo anterior. Só que se a gente considerar toda a situação de fuga, essa questão de sobrevivência mesmo vale tudo, e até faz sentido o Apple usar dessa informação para algo importante, para alguma troca. A Bonnie rapidamente aparece em um navio e o paradeiro dela é Egghead, como acompanhamos no presente momento da história, assim como Sabo aparece no navio que ia em direção ao reino Lulúzia. Essa aparição não chama atenção apenas pelos machucados do Sabo, mas como ele também ficou abalado e pensativo sobre tudo o que viu e a morte do Rei Cobra. Esses pequenos links do capítulo são importantes para situar quem lê em relação a quando e como os personagens específicos que foram mostrados chegaram aonde estão, mas isso vai um pouco além, pois contextualiza a situação geopolítica e a marinha. Nesse capítulo, a Marinha se mostra muito ocupada com revoluções em vários países. E curiosamente, essas revoluções foram causadas pelo fim do sistema de Chichibukais. E nessa vemos os serafins do Doflamingo, Moriá e Crocodile brevemente. Eu fiquei pensativo no potencial que esses serafins têm e quais os problemas eles trarão. Imaginem se esse pequeno Doflamingo, se esse mini Doflamingo serafim tiver os mesmos poderes do original. Linkando com a questão geopolítica, a influência do Sabo como símbolo de revolução nos mais variados locais é outro destaque do capítulo. Mesmo sendo acusado de assassinato nos jornais, o revolucionário se tornou um ícone de rebelião e de luta dessas pessoas contra monarcas e quaisquer líderes maiores. Essa influência é bem destacável porque aparentemente essas pessoas não diferenciam monarcas bons, como o Rei Cobra, de líderes autoritários. E essa onda anti-estrutura pode chegar em pontos extremos, mas também corrobora com algo que comentei no vídeo anterior sobre o quão impactante a informação de um rei do mundo pode ter no momento. Se olharmos de forma geral, em One Piece nunca tivemos um povo revolucionário que derrubava seus líderes. Sempre houveram sim pessoas nas sombras, entre aspas, que lutavam contra essa opressão, mas o povo como um todo em One Piece sempre pareceu muito apático, muito passivo na questão política. Com essa ideia de lutar e se posicionar se espalhando, haverá naturalmente mais choques e conflitos conforme revelações forem sendo feitas. Por vezes eu acredito que a gente não tem uma noção real do quão impactante algumas revelações serão na obra. Partindo para outro ponto, o capítulo chega ao clímax com mais informações dos Guroseis, como o próprio título indicava. São Jai Garcia Saturno, deus guerreiro da defesa científica. São Marcos Mors, deus guerreiro do meio ambiente, referência ao planeta Marte. São Topman Valkyr, deus guerreiro da justiça, referência ao planeta Mercúrio. Santo Etabaron Vi Nazujuro, deus guerreiro das finanças e que faz referência ao planeta Vênus. São Shepherd Júpiter, deus guerreiro da agricultura e uma referência ao planeta de Júpiter. O Oda até tentou dificultar os nomes, e bem, pra mim dificultou sim ler isso, mas expôs como cada um é secretário de uma área específica. Antes, pensava-se neles como conselheiros gerais,
mas essa formatação de ministérios entre aspas coloca cada um com um posto, mesmo que vez ou outra eles tenham que assumir outras atribuições. A conversa desses secretários em Imo-sama é sobre o uso, o teste de uma arma, e toda a destruição que vimos capítulos passados no Reino Lulusia é resultado disso. Até vemos um dos Groseis comentando que seria melhor testar essa arma em uma área vazia, uma área de florestas, mas Imo propôs e insistiu em Lulusia e todos concordaram. Inicialmente é um pouco impactante ver como para Imo aquilo não parece ser nada, só que após reler o capítulo eu comecei a me questionar se os Groseis não acatam tudo apenas por um medo de Imo. É perfeitamente plausível pensar que pelo menos um ou dois deles tenham valores, ideias e não concordem com tudo que Imo faz. O exército revolucionário se questiona se aquilo não seria uma arma ancestral, só que o ponto é que eles não têm a informação que essa arma foi construída pelo Vegapunk, e até o momento nada indica que ela seja conectada a uma arma ancestral. Ivankov, nas suas pesquisas, percebeu que há 800 anos, entre os 20 reinos fundadores, havia um rei chamado Santo Imo da família Nerona. Essa é mais uma jogada do Oda de nos dar uma informação, mas nos deixar com dúvida e abrir margem para várias teorias, pois realmente o Imo era líder de um desses reinos, mas o porquê ele poderia se sentar no trono mundial? Seria isso uma traição ao juramento das espadas? Poderia isso estar de alguma forma conectado à motivação da Lili Nefertari e Alabasta não aceitarem ficar na Terra Sagrada? Ainda carecemos de muitos detalhes para concluirmos algo. Poderia-se levantar as mais variadas hipóteses que elas seriam plausíveis, mas eu ainda acho que Imo-sama é um título simbólico passado de gerações por uma família específica. No caso, poderia ser a família Nerona, como vimos nesse capítulo. Como e por que isso? Só no futuro Oda vai responder, né? Mas antes do Oda responder, eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado, elaborando essa teoria e dando margem para algumas questões que poderiam estar conectadas, então fiquem atentos a isso. No finalzinho do capítulo é mostrado São Figerland Garling, comandante supremo dos Cavaleiros Sagrados. Esse homem aparece como uma figura enigmática, pois ele está executando um Tenryubito, no caso o São Quixote Mosgard, que defendeu a raça dos Tritões e morreu escutando o que é pior que um lixo por defendê-los. Esse homem, o São Figerland Garling, foi rei de uma terra chamada God Valley. E se vocês estão com uma memória boa, vocês vão saber que essa terra é onde o Shanks foi encontrado pelo Rei dos Piratas e é o local onde ocorreu o incidente God Valley que envolveu Rocks de Shebeck. Isso abre uma margem para que esse coroa possa ter uma relação de sangue com o Ruivo. Será? Nos últimos capítulos, o Oda está estabelecendo de uma forma muito interessante esses figurões, esses líderes mundiais e sua hierarquia. Ele não faz isso revelando muito, mas é o suficiente para abrir margem para interpretações e conexões, como por exemplo, o nome dos Groseis serem relacionados a planetas e Imo significar vazio. Nessa proposta astronômica, o grande vazio seria o próprio universo, e como bem sabemos, o universo carrega os seus mistérios tal qual Imo-sama. Com todo esse sistema sendo montado, a gente naturalmente fica muito curioso, só que por problemas de saúde teremos uma pausa de 1 mês em One Piece. Aparentemente, o Oda irá passar por um procedimento cirúrgico na vista e por isso One Piece só retorna em julho. Desejamos a melhor das recuperações para ele nesse mês e eu acredito que após esse pequeno hiato, o One Piece voltará para Egghead e os Chapéus de Palha como foco. Nesse período de hiato eu irei trazer o vídeo de Imo-sama e essa teoria, então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder essa postagem. E dessa forma eu também me despeço nesse vídeo. Esse foi o vídeo sobre o capítulo 1086. Se você gostou, deixe o like, tenha total liberdade de comentar, de trazer as suas teorias, dar o feedback para o canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!